Unidade de mobilização nacional pela anistia tem o seu nome gravado em ouro bordado na luta pela democracia. Mãos unidas, peito forte, a vitória é nosso norte, na defesa do nosso amado chão. Passo firme e altaneiro, João Cândido Marinheiro, patrono do nosso pavilhão. Passo firme e altaneiro, João Cândido Marinheiro, patrono do nosso pavilhão. Saudade, Dona Zelanja. Companheiro Pinheiro, nós gostaríamos de saber seu nome completo e a idade. José Pinheiro Guimarães. Idade. A bem da verdade, eu tenho duas idades. A idade social, jurídica, tudo, é 78 anos. Porque eu nasci no dia, juridicamente, nasci no dia 25 de fevereiro de 1938. Ora, em verdade, a minha data de nascimento foi no dia 25 de agosto de 1936. Se perguntar, eu respondo por quê. Aí eu pergunto, você diminuiu a idade em função da sua entrada na escola de aprendiz de marinheiro? Foi. Explico por quê. Era meu desejo, meu objetivo desde os 12 anos, sobretudo depois que fiquei órfão de mãe, eu sou o filho mais velho, né? Era ser militar, mas por ouvir comentários, eu decidi que seria a Marinha, porque a minha avó materna, embora nunca tendo saído da fazenda onde nasceu, ela era inteligente, era curiosa. Mas, ó, meu filho, quem vai para a Marinha conhece o mundo todo. Aí pronto, aquilo foi, né? Eu passei, descartei exército, aeronáutica. Bom, naquela época, não sei hoje porque mudou muito, o ingresso na Marinha e a escola de aprendizes, você ficava 1 ano e 6 meses, no ano em que eu cheguei aí que passou para 1 ano apenas, mas então eram 12 meses, e preparavam a turma seguinte para o término daquela. Então, quando eu consegui convencer meu pai, que não queria ouvir falar em ser militar, que tinha as razões dele, não sei. Aí eu cheguei à seguinte conclusão, que se eu não passasse
no concurso próximo, que era 1956, aí no ano seguinte eu já não teria mais idade para ingressar na Marinha, porque o limite era 18 anos. E assim eu modifiquei. E meu pai prendeu meu documento, certidão de nascimento, tive que fazer tudo de novo, né? E por que eu mudei a data? Nasci no dia 25 de agosto, esse é o dia do soldado. É que eu pensei que mudando a data, mês, ficaria mais difícil de ser, digamos, de ser identificado que eu estava fazendo uma alteração ilegal. Na época era ilegal. Né? Ok. Mas, Pinheiro, você, antes de, como você falou, antes de ingressar na escola de aprendiz, que atividade você exercia? Atividade, era atividade no campo? Vou dizer. Então, e até que idade você, antes de ser militar, você exercia essa atividade? Nasci e me criei, vivi até os 17 anos numa fazenda no interior do Ceará, Quixeramobim, o maior município do estado, era e continua ainda sendo Quixeramobim. Eu nasci numa fazenda à margem do rio Banabuiú, que era um rio periódico, que lá na região não tinha e não tem rio permanente. Bom, e então não tinha a iluminação à noite, não havia nada, luz elétrica, nem pensava, nem sabia o que era aquilo. Então eu comecei meu pai, agricultor, pequeno agricultor, não passava necessidade, tinha propriedade, era um homem de trabalho. Então, passei a trabalhar com 5 anos de idade. Com 5 anos, meu pai, a partir de 5 anos, ele me levava para a roça, para plantar milho, plantar feijão, enfim, plantar tudo aquilo que eu ainda nem tinha ido para a escola, mas tive que aprender a contar pelo menos até 5. E assim foi a minha primeira atividade e era todo dia, como se diz lá, de sol a sol, entendeu? E aos 7 anos eu fui para a escola e trabalhava, continuo trabalhando. Fui para a escola, fiz o primário lá naquela época, tudo era muito... não tinha nada. Até que um dia a professora disse que mandou uma cartinha para o meu pai, já tinha ensinado tudo, pronto. E assim foi que eu comecei. Mas, desde que eu me entendi e eu ouvi essa lição, para mim foi uma lição da minha avó, eu passei a ver o mundo, por sinal era até muito bonito, né? Era uma planície, tinha serras distantes. Acho que era um mundo pequeno para mim. Então, eu passei
pensar, por que tanto nem sei, que eu não tinha nascido para aquilo. Mas continuei. Aí, como disse, repito, meu pai, quando eu decidi que ia ser militar, tal, ele trancou minha certidão de nascimento e nem falar. Mas eu consegui através de parentes, porque lá todo mundo é parente, todo mundo é família, da mesma família. E tinha que eu já tinha um filho na Marinha. Aí eu fui a ele e disse, me faça um favor, fale com meu pai, tente convencê-lo. Aí ele disse, vou levar mais 2 irmãos que tinham uma certa influência, inclusive financeira, e foram, porque eu era muito traquina. Eu brigava com aquele que me desacatava, mas todos me respeitavam, porque eu sempre, ou melhor, todos gostavam de mim, porque eu sempre respeitei as pessoas mais velhas. Eu brigava com aqueles que, igual da minha idade, que vinham com conversa, mas todo mundo gostava de mim e sentiam assim, todos sentiam assim, uma certa, digamos assim, tinham pena de mim, da minha situação. Eu, filho mais velho, 5 irmãos, todos 4 mulheres, o último homem, mas a minha mãe faleceu de parto, e esse, por maus tratos da madrasta, morreram como bichos, como animais. Meu pai ele não se preocupava com isso. Ele amanhecia o dia, ia para a roça, ou ia até para a Fortaleza resolver algum problema, e pronto. E a madrasta era uma perversa. Era uma perversa. Agora, e usava uma certa inteligência, ela, porque ela não mexia comigo. Talvez também porque sabia que eu era brabo. Então, o que ela fazia? Procurava me agradar para eu não comentar o que ela fazia com as minhas irmãs. O filho nascido do parto, que minha mãe faleceu, morreu 2 anos depois, por maus tratos. E mais uma outra anterior. Assim, morreram como bichos jogados. Moravam numa casa boa, grande, era no chão, botava no chão. Não. Bom, então, companheiro Pinheiro, aí você, então você veio para a Marinha, seu pai, quer dizer, está entendido que seu pai não queria, porque preferia que você ficasse também junto com ele na lida da roça. Exatamente. Que não era esse o seu objetivo. Não. Aí você ingressou na vida militar, na escola de aprendizes marinheiros. Agora, qual foi a sua escola de aprendiz? Em que estado? Do Ceará, Fortaleza, Ceará. No próprio estado? Sou da turma Iole, na época era, hoje é diferente, da turma Iole de 1956. De Fortaleza. Fortaleza.
E como foi a sua vida de estudante, que você ficou assim, a partir dali, a sua impressão, você gostou, você achou foi uma decisão acertada você ir para a escola de aprendiz? O que você conseguiu até concluir o curso e como foi a sua passagem na escola de aprendiz de Maria do Ceará? Bom, ainda hoje, eu entendo que foi a decisão certa. Tirando o golpe militar de lado, eu voltaria a ser militar novamente. Muito mais para frente. Aí, na sua vida da escola de aprendiz? Sim, na minha vida da escola de aprendiz. Na primeira etapa, eram 2 etapas. Eram 3.000 e tantos candidatos, que abrangia o Pará e outros estados. E na primeira etapa ficaram 1.350, foi. E a lotação era para 313. Eu estudei muito. Estudava de dia, de noite, conseguia ir uma escola, lá mesmo no interior. E eu fui o 6º colocado. Bom, mantive essa, que era prova todo mês. Você podia, se não mantivesse aquela situação em função da sua posição, né? Então eu mantive durante todo o ano que eu fiquei lá na escola, 6º colocado, e em 56 jurei bandeira, aí vim para o Rio de Janeiro, fui para o Rio de Janeiro. Sim, aí você foi para o Rio de Janeiro, aí eu pergunto, como nós sabemos, você quando chega na escola de aprendiz, aí você adquire um número. Qual era o seu número de aprendiz? Meu número? É o seu número o NIP, né? O número na escola de aprendiz. Não, na escola de aprendiz. Na escola, porque tem o número depois você jura a bandeira e tem aquela colocação, o número final. Na escola de aprendizes, eu era o número 6. É o número 6. Número 6. Ou seja, o 6º colocado. Todos esses alunos, ou pré-alunos, naquele exame de seleção, entre todos os estados, Pará, etc., você conseguiu ser o 6º. Sim. E depois do curso de aprendiz de marinheiro, qual foi a sua colocação hoje, o seu nível que é até hoje? Depois desse, todos os outros cursos que eu fiz... Não, estou dizendo, você responde, porque é interessante nós sabermos, para depois nós acompanharmos a sua vida de militar, você, quando faz aquela seleção final, que adquire um número, que é o número que te acompanha a vida toda. Exatamente. Aí, 56, o NIP, que nós chamamos de NIP. Qual o seu número? Eu jurei bandeira em janeiro de 57. Então, meu número, o NIP, é 570481.3, que hoje é 34. 0481. 0481.3. É 570481.34, porque acrescentaram... Que significa a Escola de Aprendiz do Ceará. Exatamente. É o 4º distrito. Bom, agora, companheiro, você aí depois jurou bandeira, veio para o Rio de Janeiro, veio de navio... Navio Barroso Pereira. Navio Barroso Pereira. E depois foi destacado para a Sérvia. Então, durante esse tempo
você serviu assim, serviu, como nós dizemos, serviu em terra, serviu a bordo, ou serviu só a bordo? A bordo, em terra, só durante o período de curso que eu fiz. Eu posso antecipar a profissão? Não, aí você não, nós estamos aí você Sim. serviu mais a bordo do que sempre em terra só no período só em terra só no período de curso. Foi. E apenas em 2 navios. Inicialmente no NHI Caravelas, que era navio hidrográfico. Isso, navio hidrográfico. E a partir de 1961, na Holanda, onde fui compor a guarnição do Minas Gerais, que estava em reforma já há 2 anos e ficou mais 1 ano. Eu fui para o Minas Gerais, na Holanda. Então você participou da guarnição, da primeira guarnição que trouxe o navio Minas Gerais para o Brasil e continuou e nele permaneci até o dia 7 de abril de 1964, quando me tiraram para o Princesa Leopoldina. Né? Aí vamos a outra pergunta que nós fazemos. Aí você servindo no Minas Gerais, esteve na Holanda, quer dizer, já como o marinheiro cursado. Fui promovido a cabo já estava na Holanda. Estava na Holanda. Na Holanda. Desculpe, mas eu acho interessante dizer por quê. Sabemos nós, militares, que existem muitas pessoas lá na gíria, os puxa-sacos, oficiais, com oficiais. Eu não, nunca. Mas também nunca tive uma repreensão sequer. Foram 8 anos na Marinha, entendeu? Nenhuma repreensão. Ou seja, era um militar exemplar, considerado militar exemplar. Era por alguns, por outros eu era um subversivo em potencial, me disse um oficial. Por quê? Porque eu estudava. E ele me disse: para que você veio? Você vai estudar para quê? Para não ser analfabeto. E eu também sempre fui atrevido, mas sabendo como, né? E qual era a sua especialidade? Escrita e fazenda. Escrita e fazenda. Essa sua especialidade de escrita e fazenda, agora vamos mais uma etapa da sua vida. Sim. Foi no Minas Gerais que você, a partir do Minas Gerais, que você veio a ingressar na Associação dos Marinheiros Fuzileiros Navais do Brasil? Ingressei na Associação dos Marinheiros Fuzileiros Navais do Brasil na segunda diretoria, a convite. E eu pensava, quando eu via que todo mundo era nordestino, não tinha família, eu tinha parentes, mas também nunca fui. Mas nunca fui santinho, mas não admitia que eu ficar só em lugares impróprios, poxa, em baixarias. Então, me convidaram para compor a diretoria. Então eu ingressei como tesoureiro geral da
ação da associação. Anselmo era o presidente. Aí eu revelo aqui uma coisa a vocês, se me permite. Eu era muito preconceituoso. Na minha terra, a homossexualidade era zero. Nunca. E eu cheguei à conclusão, isso em 3 meses. Desculpem, mas é a realidade, né? Eu cheguei à conclusão, não tive mais dúvida, de que Anselmo era homossexual. Aí eu disse para mim mesmo, não vou continuar não, isso aqui não é não vou ficar aqui, não. E ele passou também a me afastar de certas reuniões. Ele sentiu a minha maneira de ser. Então, aí eu saí da associação. Logo depois, eu sempre tive muitos amigos, e uns até hoje são meus amigos, que não disseram, Pinheiro, rapaz, agora você vai lá no Senimar, ali no 7º andar do prédio do Ministério, e diz lá que você já não está mais na associação. Cometi erro, eu acho. Eu disse, não vou. Mas sabiam que eu estava lá? Sabiam. Me acompanhavam através dos chamados dedos duros. Deve saber que eu não estou mais. Aí não fui. Entendeu? Continuei no Minas Gerais, trabalhando normalmente, que isso foi em 63, foi 62. E normalmente trabalhando. A partir daí fui primeiro colocado em todos os cursos de maratonas a que fui submetido, em âmbito nacional. Maratona de quê? Quer dizer, você corria? Maratona de quê? De corrida, né? Né? Maratona de corrida. Não, corrida não. Maratona cultural. Cultural. Era o que chamavam Prêmio Almirante Júlio de Noronha. Acho que é importante explicar. Isso não existe mais. Em âmbito nacional, e a Marinha já era organizada naquela época, quem tivesse mais de 5 anos de serviço, eu tinha estrela de bom comportamento, tivesse concluído o curso com média, um termo que eu não lembro agora, que era superior a 7,5, durante 1 ano, lá no CIAT em Natal. Eu concluí o curso com 8,9. Já está em 27 minutos, vamos mais para frente, né? Bom, então, é interessante nós sabermos quem foi que levou você para a Associação do Marinheiro Filho do Mar do Brasil? Ou indicou, ou te convenceu? Não, eu falo, não lembro o nome. É um marinheiro, até cearense. Não lembro o nome dele. Quer dizer que não foi o Vladimir? Hein? Não foi o Vladimir? Não. Não foi. Não foi. Você já conhecia, ou foi depois, você já conhecia, sabendo que o nosso presidente atual da ONU, o Vanderlei, serviu no Minas Gerais. Você chegou a conhecer o Vanderlei lá como marinheiro assim, recentemente chegado lá no Minas Gerais? Não lembro. Não lembro. E acho que
conveniente explicar por quê. Porque eu sempre servi nas divisões de intendência. Na I2, com o tenente Ícaro Passos, que era oficial de informações, vim saber depois de muitos anos. Bom, então eu passava o dia ali na minha, entendeu? Um navio cidade, que por ser assim que não se conhece todo mundo, né? Então, conhece mais as pessoas das mesmas divisões. Muitos eu não conhecia, entendeu? Agora, você, são detalhes que eu, por exemplo, desconhecia, quer dizer, você não foi até o final da última diretoria da MFNB, você se afastou. 3 meses depois. 3 meses depois você se afastou. Me afastei. Agora, E o mesmo motivo foi afastado, você continuou sendo associado da Associação do Maria Flor? Ele não se desligou, ele não se desligou. Ele falou. Quer dizer, não continuou? Sim, Pois é, eu sei. Na carteirinha continuei. Explorando o que é interessante e fixar para depois... Ele já falou. Então, aí, quer simplesmente dizer, não... Correto. Aí mesmo você fora da diretoria, você chegou a participar da Assembleia, a famosa Assembleia do Sindicato dos Metalúrgicos, no Rio de Janeiro, no segundo aniversário da associação? Não, fiquei de prontidão. Ficou de prontidão. Foi, não frequentei. Então, aí entende-se que você foi atingido só por participar um pouco da diretoria da associação. Foi. Agora, então com isso, mesmo assim, você foi atingido pelo golpe militar de 1964. Agora, nos conte esta passagem, esta etapa, a partir da sua expulsão, quer dizer, como foi essa expulsão e a partir daí a sua peripécia nesse período inicial do golpe militar. Talvez não seja, mas de qualquer maneira eu até chamo os motivos, da minha expulsão, tá? Vários. Primeiro, o fato de ser estudioso, que eu sempre gostei e continuo estudando ainda até hoje. Eu cheguei à conclusão de que a única maneira de crescer na vida seria estudando. Bom, então, como já disse, repito, foi declarado por um determinado oficial que eu, como estudante, eu era um subversivo em potencial. Acredito que nem esse termo subversivo, para mim, era um termo novo, então esse foi. Mas isso não afetou, eu continuei trabalhando, né? Quando foi? Em janeiro de 64, eu sabia que estava acontecendo muita coisa por lá, porque tinha um grupinho, também não sei os nomes, que falavam como é que é? Turma dos 11, não era Turma dos 11. Grupo dos 11. Grupo dos 11, né? Não, eu não sabia, a minha preocupação era fazer o meu trabalho e não ser chamado a atenção por oficial, nunca fui, sem puxar saco. Vamos ir mais para frente, falar como que a ditadura atingiu a vida do senhor. Não, aí eu queria, nós estamos interessados em saber, ainda tem detalhe. Resumidamente, nós queremos saber a sua trajetória. Você começou a dizer que esteve assim preso no Leopoldino, então só
E essa etapa que nós queremos que fique registrada. Quer dizer, você esteve preso a quase os navios e locais onde você, naquele período de IPM, Perfeitamente. que você... Mas me permite, só para concluir rapidamente, o que também fortificou essa situação de expulsão, fui convidado pelo oficial Ícaro Passos ele ia desembarcar. Se eu vou desembarcar, você quer ir comigo? Eu era cabo. Você vai ganhar como segundo sargento. Você pode andar paisano lá no prédio do ministério. Você pode entrar e sair a hora que quiser. Aí, para mim, ele disse tudo. Para mim, ele disse tudo. Até então, eu não sabia que ele era oficial de informações. Que também eu nunca ouvi rir e nem era arrogante. Mas gostava de chamar de camarada. Camarada, na época, era... Bom, aí ele me convidou, aí eu pensei assim rapidamente, não, isso não é para mim. Aí eu disse, tenente, eu me sinto honrado com a confiança que o senhor está depositando em mim, me convidando para ir trabalhar com o senhor. Mas eu tenho um problema que eu estudo, aí vai atrapalhar. Não atrapalha não, você vai... Aí, se eu posso dar a resposta ao senhor depois, para eu pensar. Assim. Aí ele também nem disse sim nem não. 2 dias depois ele desapareceu de lá, saiu. Então foi uma recusa. Essa foi uma recusa. Eu acho que isso pesou bastante. Ou seja, queria te transformar no informante. No informante, não era. Não era meu. Não era para mim isso. E talvez isso tenha pesado na sua expulsão. Agora, nós perguntamos, em função do tempo, o que é que você acha do desempenho em função da melhoria do que a MFNB pretendia fazer? O que é que você acha dos objetivos da Associação dos Marinheiros Profissionais do Brasil em benefício dos marinheiros? Eu acho que tinha um objetivo de melhorar a situação dos marinheiros. Porque naquela época, você é depois ou é da época, daquele momento? Pois é. Porque se era comida, era horrível, tudo era ruim, tudo ia para o livro de castigo. Eu não fui atingido por isso. Então, era insuportável a situação. Era insuportável. Então, pelo fato de não ter participado, eu acho que aqueles que participaram, que lutaram, não erraram. Você se considerava um membro da associação e foi atingido mesmo não participando dos momentos mais importantes da entidade. Agora, mais cruciais. Agora, o companheiro Pinheiro, você se considera que foi atingido, você que foi um dos atingidos pelo golpe militar, você se considera injustiçado e em seguida, nós gostaríamos de saber se apesar do objetivo de te atingir, o golpe veio fazer com que você
fosse uma pessoa assim, passasse a ser uma pessoa a sua transformação como cidadão, como dentro do estudo, dentro da sua, do que você veio conseguir galgar a partir do golpe de 64, em função dos seus esforços e daquele pensamento seu que estudar seria importante. Você se considera, nesse aspecto, uma pessoa vitoriosa, evidentemente pelos seus próprios esforços. Me considero vitorioso. Então, faz um resumo dessa parte após a sua expulsão da Marinha. Após a expulsão. Bom, como já disse, fui levado para um navio Princesa Leopoldina, no meio da Baía de Guanabara e tal. Não me disseram nada, apenas me colocaram com um grupo lá no rebocador, levaram, pronto. E nem eu perguntei por que estava indo, eu sabia. Então, eu posso dizer que não tive medo, que eu não tinha medo de nada na época, não tinha. Durante uns 30 dias, fiquei lá, onde estava inclusive o Almirante Aragão preso. Eu fui torturado, eu e mais 3 que estavam comigo no apartamento. A tortura psicológica, que só quem sofre é que sabe. Não sei da tortura física, porque fisicamente eu não fui torturado, mas dentro do gabinete, 5, 6 dias depois, só ouvia falar que estava pegando fogo, era o que diziam. Bom, não se via nada, tudo fechado, as escotilhas, sabe? Aí era meia-noite, 1h da manhã, a gente dava uma batida na porta. Aí, depois, começavam a conversar do lado de fora. Já foi, não sei quem, não dizia nome não. Oxe, caiu. Aí o outro dizia, mas os peixes precisam de alimento. Aí um dizia, geralmente era 2 ou 3, o nome do próximo que seria levado. E sempre tinha o nome de um de nós 4 que estávamos lá dentro. Era o próximo. Então, precisa. Vamos levar. Aí diziam para um determinado lugar. Vamos ao mar. Vamos ao mar. São marinheiros? Vamos ao mar com eles. Assim. Aí entrava o nome de um. Era o meu. Aí 2 dias depois vinha novamente. Aí entrava, chegava, aí o outro contrariava. Não, deixa esse para depois. Primeiro tem não sei quem, e inventava um nome lá. O outro, Valdemir, também era seguro. E o terceiro era Roque, um baiano. E o quarto era um sargento da naval, que foi instrutor na escola, meu instrutor. Era pedante, nojento e tal. Esse chorava que fazia pena, sabe? Sim, aí nós, quer dizer... Como faltam 8, já foram 43 minutos. Vamos chegar a 50? Vamos chegar a 50, mas porque nós vamos a agora uma fase importante que eu estou forçando para ele entender onde eu quero chegar. Bom, agora já disse isso aí. Deixa eu conduzir. Então é o seguinte, nós entendemos que você
igual o pessoal da diretoria, passou mais ou menos pelas mesmas prisões, Leopoldina, lá na Ilha das Flores, Alto da Boa Vista, né? Que inclusive junto com o seu companheiro que está te entrevistando. Agora, você tem uma vivência foi criado dentro após a Constituinte, onde nós estávamos, quer dizer, você e todos os demais estavam lutando por anistia política. Aí depois nós escutamos alguém dizer, inclusive o Mário Covas, que você está lembrado, assim, vocês se organizem em associação e continuem a sua luta pela anistia. Aí isso, você chegou a militar dentro da União dos Militares Não Anistiados, ou você já estava na Bahia, quando foi fundada a União dos Militares Não Anistiados, a UMNA? Já estava na Bahia. Estava na Bahia. E não me integrei àquele movimento porque eu havia ingressado na magistratura, juiz federal do trabalho. E eu não tinha como. Eu mantive a minha situação em silêncio durante todo o tempo. Tanto que quando descobriram já que eu tinha sido militar e tal, hoje fazem gozação comigo. Você não tem cara para isso, mas não era cara não. Você que a sua origem na Marinha, você tendo como especialidade escrita e fazenda, então seria lógico que você cursasse alguma coisa assim mais parecida com escrita e fazenda, e você chegou a ser técnico em contabilidade ou curso superior de contabilidade? Técnico em contabilidade, mas foi o que eu mais estudei na vida até hoje. Até hoje, contabilidade. Contabilidade. E você é o seguinte, aí a sua trajetória não é uma trajetória que você consiga assim fazer é muito difícil uma trajetória como você tem, fazer um resumo em 40, 50 minutos. Mas resumidamente, uma das coisas mais importantes na sua trajetória de vida pós 64 é você, com todos os sacrifícios, mesmo sendo um elemento condenado, você conseguiu estudar, fazer curso superior, fazer como se diz, fazer concurso e ser um juiz togado. Sim. Como foi que você, assim, em poucas palavras, como foi que você conseguiu isso? Até eu ponho em dúvida como foi que eu consegui. Sei que eu fui, eu já estava perto de vir para a Bahia em 76, eu fui convidado por um cidadão que era esposo de uma ex-colega minha de faculdade, da UF, para ser assistente dele nas faculdades integradas Simons. Isso. E eu fui colega da esposa dele, doutora Carlota, e ele tinha uma influência muito grande. Mas aí eu pensei, era meu sonho ser professor, eu já era professor de nível superior. Aí ele, José Augusto, ele tinha influência política. Eu disse, olha, eu já tenho meu tempo todo tomado, eu estudava, fazia pedagogia na época, e ensinava, dava aula. Aí ele disse, Pinheiro, entre você ser professor de qualquer escola de segundo grau e ser professor das faculdades integradas Simons, é um voo espacial na sua vida. Você
isso vai pesar muito no seu currículo e tal. Aí, sério, isso foi durante uma reunião de contadores, contabilistas. Aí era meu sonho ser professor de nível superior, porque eu achava que os alunos diziam que eu falava difícil e tal, não era. Aí eu conversei com minha mulher, com Bernadette. Não. Aí, deixa eu fazer, aí você conseguiu conquistar esse sonho, ou transformar em realidade esse sonho? Realidade? Ser professor. Então, deixa eu fazer uma provocação. Você se considera que foi, porque você hoje já não está mais na atividade de juiz, é o juiz aposentado, mas enquanto você era juiz, julgava, você se considera que foi um juiz justo nos seus julgamentos? Eu me considero que fui um juiz justo e tenho os motivos específicos para provar isso, com palavras. Eu tive a oportunidade de funcionar em processo em que a Marinha, através de terceirizados, não sei nem como era, só sei que de julgar, de processar, lembrando do meu tempo, lembrando que tudo tinha virado pelo avesso. Agora... E não deixei de ser, naqueles processos, naquela situação, foram 3. Sim, aí depois de tudo isso, veio a sua anistia. A sua anistia, ela foi uma anistia jurídica dada pelo judiciário ou a anistia política dada pela comissão de anistia? Comissão de anistia. A comissão de anistia. Comissão de anistia. Então você, antes de ser um anistiado político pela comissão de anistia, você ainda não tinha sido anistiado pelo judiciário. Ou já tinha sido anistiado pelo judiciário? Anistiado pelo judiciário, com processo na justiça, como muitas pessoas já tinham sido anistiadas pela justiça e depois entrou na comissão para complementar a anistia. Não. Você já era o anistiado pela justiça. Sim. Comum. Então é isso que nós queríamos. E depois você chegou a ingressar na comissão de anistia, pedindo um complemento de anistia? Não. Não. Sim, agora eu fui, na verdade, anistiado em 2002 pela lei 10.559. Então já foi anistiado dentro da lei 10.559. 10.559. E não foi então pelo judiciário, foi pela comissão de anistia. E essa há uma grande diferença. Se eu falei judiciário, errei. Foi pela comissão de anistia. Ou seja, a sua anistia foi uma anistia política, já dentro da lei 10.559. Perfeitamente. Agora, o companheiro... Vamos finalizar. Mas é para finalizar. O companheiro Pinheiro, José Pinheiro Guimarães, quais as pessoas, concluindo essa entrevista, quais as pessoas que foram importantes até o momento na sua vida? As pessoas que foram importantes. Pessoas que você considera importantes. Eu acho que para mim é difícil essa resposta, porque eu tenho uma... O que representa a sua esposa da sua vida? A Bernadette. Sim. Importante. Aí já entra entendeu? Eu era noivo quando fui expulso, né? Então, casei em 1966. Então, a sua esposa foi de muita importância e é de muita importância na sua vida. Agora, mais uma pergunta. Você que escreveu 2 livros, se não me falha a memória. Escrevi um e o outro está. Um e o outro está.
Você se considera um bom escritor? Não, eu prefiro que os outros me classifiquem. Eu li o seu livro e você tem uma tendência de ser um bom escritor. Então, como disse, a sua trajetória merece muito mais e você escreva, aliás, já quem conhece seu livro, e o segundo livro vai dar prosseguimento à trajetória da sua vida. Companheiro Guimarães, companheiro Pinheiro, você é uma das pessoas importantes no conjunto da nossa entidade, da UMINA e também da sua entidade, que é o prosseguimento da nossa em Salvador. Obrigado pela entrevista. Agora, palavra final. Sim, não? Finalize, por favor. Palavra final. Considerações finais. A UMINA, eu fui associado e saí. Ao sair eu disse, porque a UMINA tem uma banda podre. E aí disse quem era. Gerson. Que essa banda podre jogou fora. Conseguiu tirar fora. Quando tiraram ele fora, eu voltei a ser associado e pretendo continuar, colaborar naquilo que tiver ao meu alcance. Muitas pessoas pensam igual a você. Obrigado, companheiro. Passos firmes, altaneiro, João Cândido Marinheiro.